e tu nada viveste. Deixas passar os dias sempre iguais, quando pensares no tempo que perdeste, só por causa das redes sociais. Desliga-te da rede, liga-te à rádio. Uma mensagem da Associação Portuguesa de Radiodifusão. Muito boa tarde, bem-vindos à Revista da Semana, edição do dia 14 de novembro. O meu nome é Luís Matias e comigo estão José Faustino e Silvério Cunha, como é habitual. Hoje temos vários temas para analisar ao longo da próxima hora. E começamos pela greve geral. Ao fim de 11 anos, CGTP e UGT convocaram uma greve geral. Em causa está o novo pacote laboral. Justifica-se ou não há negociações em curso? José Faustino, começo por ti. Boa tarde. Bom, vamos lá ver. O que se diz aí na praça pública, eu não sei se isso será errado, se não será. Não costuma ser assim. O Governo apresentou assim um bocado a seco uma proposta, falou numa proposta, embora tenha dito que depois tem que passar pela concertação social. Isso poderá ser bastante e suficiente para que as coisas entrem no caminho correto. Isso não me deixa de parecer uma reação exagerada da parte dos sindicatos, porque se as coisas não estão definidas e se o Governo à partida, embora não tenha falado com os parceiros sociais, não tenha discutido isso nem sequer na concertação social, apenas tenha dito que está disponível com certeza para discutir isso e está sujeito a isso, não fez, isso é verdade. Depois os sindicatos, e salvo melhor opinião, veem lá coisas que eu admito que dentro de um esquema e funcionamento do mundo laboral do século XIX, século XX, que não farão sentido, de facto. Agora, no século XXI, depois da pandemia, do teletrabalho, de uma série de problemas que aí há, onde já fazem greve para ser tarefeiros e não entrar para o quadro, como dissemos aqui a semana passada, dos médicos, muita coisa mudou. Portanto, houve muita coisa a mudar e a lei também tem que mudar. Naturalmente que cada um defende os seus interesses, os trabalhadores defenderão os seus interesses, naturalmente que sim, através dos sindicatos, e o mesmo se passará da parte da entidade patronal através das associações. No entanto, é bom dizer que os patrões têm mais representatividade. Eu não tenho um número exato, nem rigoroso, mas normalmente os setores empresariais estão representados não só na concertação social, como em associações setoriais em que conseguem demonstrar e apresentar a sensibilidade dos empregadores. Por outro lado, os sindicatos também são muito ativos e são capazes de fazer o mesmo, é verdade. Mas, na realidade, o número de trabalhadores sindicalizados é muito baixo. Também não tenho esses números, há vários números que aparecem aí, mas é de facto um valor quase residual. Portanto, os sindicatos não têm conseguido captar os trabalhadores. E isso é bom de perceber, porque os sindicatos deviam, à semelhança de outros países, ter um papel mais ativo na discussão com as entidades patronais de meios de funcionamento, de modos de trabalho, questões de produtividade, etc. E não só estarem focados na questão dos ordenados, que é aquilo que tem acontecido. E isso tira o apetite, não tira o apetite, como repele a vontade de negociação e de concertação. Isso é um facto. Finalmente, para dizer sobre esta matéria é o seguinte, como disse anteriormente, os sindicatos têm capacidade de negociação, de representatividade, etc., mas não representam a grande maioria dos trabalhadores, porque eles são poucos os seus associados. E um dos frutos que eles colhem neste sistema todo são as tais famosas portarias de extensão, que são aquelas que aplicam a contratação coletiva aos restantes trabalhadores. Daí dar uma grande força a isso. O problema é que é bom de ver
que tanto faz a CGTP como a UGT, os partidos aos quais pertencem os seus dirigentes têm muito mais influência na central do que os próprios trabalhadores. E quer dizer, quando se soma tudo isto que eu aqui tenho estado a dizer, as coisas não podem correr muito bem. Qual vai ser o desfecho? Não sei, mas que alguma coisa tem que ser alterada na legislação laboral, tem. Não será tudo como o Governo propõe, nem quer dizer que tenha a totalidade da razão, mas da parte dos trabalhadores também não lhe assiste a razão total, e alguma coisa terá que ser feita para adaptar as leis do trabalho ao século XXI. Silvério Cunha, justifica-se esta greve geral? Bom, eu queria começar por... Eu vou falar, digamos, de 3 tópicos, fundamentalmente. O primeiro é este, claro, é uma greve geral das 2 grandes centrais sindicais, a CGTP e a UGT. Ponto 1. Segundo, é bom lembrar que a UGT foi por unanimidade e com os TSD, a secção, digamos, sindical do PSD, a apoiar completamente a greve geral. Porquê? Este é o primeiro ponto. O primeiro ponto é que tem a ver com a forma como a Ministra do Trabalho, nomeadamente, o Governo, através da Ministra do Trabalho, apresentou aquilo que é uma reforma muito importante que não estava prevista na campanha eleitoral. E acontece que, ao apresentar essa reforma bastante grande, sucede que, evidentemente, isso surpreendeu toda a gente. E, portanto, estamos aqui perante um problema que é os sindicatos, pela primeira vez, unidos em tendência, as duas grandes centrais unidas, por uma questão que surge como sendo, digamos, uma tacada a seco do Governo, sem, digamos, de forma algo surpreendente. De tal maneira, aliás, e este é o segundo ponto, que hoje vi num órgão... perdão... que hoje vi no órgão de comunicação social que o Sr. Presidente da República não vai deixar passar a lei sem pelo menos o acordo da UGT. E isso vinha hoje, aliás, num dos títulos de primeira página, digamos, de um semanário, que dizia claramente isso. O chefe de Estado não está disponível para, digamos, deixar passar a lei sem o acordo de pelo menos uma das centrais sindicais, que se queixa naturalmente do próprio Conselho, digamos, da concertação, não haver um diálogo verdadeiro. E aqui levanta-se o terceiro ponto e último, que tem a ver, aliás, com um aspecto que já foi levantado pelo José Faustino. Eu acho que está aqui... nós estamos a viver, enfim, os historiadores dirão no futuro, e certamente como a história é em tempo longo e, portanto, não é em tempo curto, não sou eu que já haverei isso, mas, porque, enfim, isto acontecerá, como aconteceu com a Revolução Industrial, acontecerá em 80, 100 anos, não é? Portanto, eu não estarei cá para ver isso, mas nós estamos num mundo que neste momento está, eu diria assim, aos gritos, cheio de problemas, mas curiosamente sem soluções para os problemas. Chama-se isto um interregno. Um interregno é quando realmente a coisa não é quente nem fria, antes pelo contrário. E, portanto, ninguém sabe o que fazer. Porquê? Porque estamos num mundo, por exemplo, que objetivamente falando, e até nem ponho aqui questões polémicas, como, por exemplo, as alterações climáticas. Falo, por exemplo, de um exemplo que ninguém se diz todos os anos, as grandes organizações internacionais dizem isto todos os anos. Nós, em julho do ano passado, em julho deste ano, entramos a viver da capacidade da Terra do próximo ano. Portanto, estamos a viver a prazo. Isto é um problema que se vai levantar gravemente a partir de 2100, vai ser um grande problema. Claro que eu sei que os humanos, em regra geral, pensam que o último é que deve apagar a luz, não é? Mas acontece que realmente o tempo está a acelerar e nós estamos num momento muito grave, em que as decisões são sempre dilemáticas. Por exemplo, nesta COP30 que se levantou, eu achei muita graça porque tem sido o político que disse o que disse. O presidente Lula do Brasil, que levanta-se muita questão com a Amazónia. Pela primeira vez os rios da Amazónia baixaram o nível vários metros, incluindo o próprio Amazonas. Acontece que há coisas que estão a passar que parecem estranhíssimas, porque 14% da Amazónia está a desaparecer já. E acontece que ali na foz do Amazonas há uma reserva gigante de gás natural e petróleo. E a Petrobras pediu ao presidente Lula para poder explorar isso. E ele autorizou. E autorizou porque ele, que é um adepto da ecologia, ele autorizou e deu uma explicação sincera. Nesse aspecto eu acho que ele foi muito sincero. Ele disse assim, é verdade, isto é um grande problema. O problema é este, é que nós, entretanto, necessitamos de energia fóssil, porque não temos ainda uma alternativa capaz, porque não houve, durante estes anos todos, capacidade para o mundo se entender quanto a uma transformação geral do mundo. Ou seja, nós vemos um mundo que é um bocado contraditório. O mundo é global, totalmente global, nos seus efeitos, mas é fragmentário depois nos seus aspectos particulares. Isto gera disfunções muito grandes. Só para lembrar o seguinte, e isto mostra como o mundo está. Em 1970, as Nações Unidas, quando era a época de grande entusiasmo, em 1970, o ano é 70,
fixou os grandes objetivos, os 30 grandes objetivos, para o ano 2000. Quando chegou ao ano 2000, nenhum dos objetivos tinha sido atingido. E no ano 2000 fixaram-se 30 novos objetivos para 2030. São os mesmos de 1970. Portanto, nós estamos 55 anos atrasados em objetivos que eram urgentes. Bom, isto mostra a incapacidade de se pensar dentro da caixa. O que é que isto tem a ver com o aspecto laboral? É que, de facto, o mundo deu um salto gigantesco para as tecnologias, etc. Mas também é verdade uma coisa. Vivemos hoje uma sociedade muito diferente do século XIX, uma sociedade onde, por exemplo, a economia é a economia financeira que controla a economia primária, a terciária e a secundária, não é? Ao contrário do que aconteceu outrora, não é? Outrora a economia financeira não era a que controlava, era controlada pelos outros setores, e acontece que sempre que houve esses momentos, houve grandes crises, isto os estudadores da economia, aqueles que estudam a economia de longa duração, em 100 anos, 150 anos, detectam isso, que já houve pequenos casos desses, só que desta vez, em 2025, nós estamos perante um mundo onde um problema desses, que se ponha em Wall Street ou que se ponha na China, causa problemas em todo o mundo. Portanto, nós vivemos num mundo que está, digamos assim, muito desregulado. E o grande problema é que se impede um pensamento regulador. O que é que isto tem a ver agora com a questão da nossa greve geral? É que toda a gente anda a queixar-se, toda a gente anda num grande mal-estar, toda a gente anda com medo enorme. Eu sustento uma coisa, sinceramente, sustento isto, digamos, publicamente, claro que estou aqui a falar na rádio. Eu acho que reina, digamos, inconscientemente nas sociedades de hoje, sobretudo o Ocidente, um medo enorme. Um grau de incerteza enorme, porque o Ocidente criou uma narrativa de que a ciência não falhava, de que a medicina seria sempre a andar em frente. Mas não é de forma linear. E como não é de forma linear, quando aparece uma pandemia, por aí vai tudo abaixo. E ficou tudo cheio de medo. Claro, morreu muita gente. Agora, acontece que, no fundo, nós não estamos habituados a olhar as questões de uma outra maneira. E como nós estamos habituados a olhar de outra maneira, ficamos todos, não conseguimos engolir a incerteza, digamos assim, do mundo. E no nosso país o que está a acontecer é exatamente isso, é que quando se fala, o mundo mudou, porque hoje temos uma data de jovens, por exemplo, que querem saltar de um lado para o outro e andar a trabalhar de um lado para o outro, o que demonstra que o mundo tem uma grande circulação. Pois tem. Até aparecer uma guerra, por exemplo, que põe outra vez fronteiras. E muitos jovens andam a fazer isso, porque depois têm sempre o resguardo dos pais, porque hoje nós também temos no Ocidente uma coisa curiosíssima, que é os jovens saem de casa dos pais quando são adultos. Bem sei que agora já há a Associação Internacional que diz que a adolescência vai até aos 24 anos. Portanto, andamos com crianças, no fundo, andamos com crianças a combater, crianças a morrer, andamos com uma data de crianças a votar e, portanto, andamos num mundo assim. Mas a verdade é esta, é que, no fundo, nós temos um problema que é também um problema de civilização. E acho que está a faltar, e digo isto, enfim, agora não estou a querer aqui alargar o debate para pontos que saem fora do programa, mas quero chamar a atenção para um ponto. É que hoje as questões de trabalho, de gestão, são questões que se levantam a um nível sem precedentes. Neste momento, há dias, a comissária Maria Luísa Albuquerque disse que está a preparar uma autêntica federalização de todos os instrumentos financeiros. A Europa está a caminhar, até pela guerra, para um Estado federal mesmo. E, no entanto, lá está, os políticos não nos dizem isso. A sociedade não acredita em nada. Há uma espécie de descrença geral. E, portanto, há um mal-estar generalizado em que as pessoas não sabem qual vai ser o seu futuro. Porque se as pessoas soubessem, por exemplo, que a sociedade era dinâmica e que daria a toda a gente a possibilidade de não ser precário, mas poder saltar de emprego em emprego, haveria muito mais sossego. O problema não está aí. O problema está em que as pessoas querem se agarrar àquilo que acham que, neste momento, lhes diz a sua memória, que é a memória dos pais. Não é? A memória da sociedade da abundância dos anos 50, 60 e 70. E, portanto, eu queria chamar a atenção para este ponto. Portanto, eu acho que a greve tem esse problema. Agora, eu penso uma coisa, penso e espero que o Presidente da República, a ver se vem a dizer que não vai deixar passar isto sem que o GT esteja de acordo, acontece que vai haver negociações. E acho que vai haver negociações, vai ter que haver negociações. E o próprio Governo, aliás, creio que foi o Hugo Soares, penso eu, que o líder parlamentar da bancada do PSD, que já afirmou que de facto tem que haver negociações e por aí fora. Até porque vai haver um problema. É que quer o PS, quer o Chega, vão estar de acordo em cortar muitas coisas no Parlamento. Sobretudo no orçamento, se for assim. E o próprio Governo já disse, então vamos entrar no déficit. E aí já ameaçou com essa história, vamos entrar no déficit. Pois é, e acontece neste momento, o grande problema também que se põe é, o Governo aparece, e a Ministra, que eu assisti a uma entrevista da Ministra na televisão, e a Ministra vem com afirmações absolutas, que eu acho que são descabidas num Parlamento fragmentado.
Vamos aguardar pela greve que está marcada para dia 11 de dezembro e veremos se acontece mesmo. Entretanto, o Tribunal da Relação de Lisboa afirmou que não há nenhum recurso em análise no Tribunal relacionado com a Operação Influencer. Seria uma afirmação inócua ou de informação genérica caso não fosse um desmentido às declarações do Procurador-Geral Adjunto Amadeu Guerra, da República, Amadeu Guerra, que havia indicado na sexta-feira anterior a existência de um recurso que impedia que o Ministério Público tomasse outras decisões, neste caso. José Faustino, que desentendimento é este? É a Procura, o Tribunal da Relação não fala com o PGR ou vice-versa? É um desentendimento geral que vem desde o princípio. Desde o nome da Operação Influencer, eu embirro logo com isso. Não, influencer de quê? Não, é o nome que a Judiciária deu. Sim, há lá um que tem jeito para batizar, pedir para padrinho de várias entidades, enfim. E a gente também não pode estar sempre a dizer contra. Mas o que é certo é que a acusação é que teria havido algumas facilidades, porventura, ou alegadamente, recorrendo à corrupção, qualquer coisa, para se instalar coisas que fazem falta em Portugal. Como bem sabemos, o que nós precisamos é da estagnação e não do desenvolvimento. Mas isto levanta-se logo aqui o tipo de suspeitas. Claro que o Dr. António Costa sair do governo não foi por causa daquela frase. Ele saiu porque aquilo já estava num estado lastimoso e depois culminou nas buscas, que já era ao culminar quase tudo, quando encontrou o dinheiro do outro lá metido no meio dos livros. E ele aproveitou, foi-se embora para aquilo que ele queria. E isso ficou. O assunto ficou aparentemente resolvido. O Ministério Público, que é um contrapoder, salvo melhor opinião, que se está a instalar no nosso sistema, não sei se com legitimidade, se não, já percebo, já não percebi isso, tenho alguma dificuldade em perceber isso. Levantou o processo, mas como o problema estava resolvido, não havia mais nada para resolver, o governo tinha caído, houve eleições, etc. E pronto, e segue tudo com calma. É claro, foram perguntar, depois a comunicação social começou a perguntar, mas há tanto tempo, não há nenhuma resposta, não há... Enfim, as pessoas comentam. Porque se não comentassem, ninguém falaria nisso. E, quiçá, não teria resposta nenhuma e nunca se mais sabia o que é que acontecia. O Procurador-Geral da República viu-se na necessidade, porque certamente com isso foi confrontado, de responder a que era devido ao atraso. Bom, e ele disse, o atraso é mais ou menos isto, o atraso deve-se a uma impugnação que houve do acesso a uns determinados e-mails, portanto a dados, houve um recurso, e agora sem a resposta desse recurso, está tudo parado, estamos à espera. Bom, é estranho. Então 2 anos depois, e noutras circunstâncias perguntado ao mesmo Procurador-Geral ou qualquer outro, alguém do Ministério Público, como é que estão as coisas, qual é o estado da arte, não sabiam. E só 2 anos passados é que soube que estavas à espera de um despacho no Tribunal da Relação, dessas coisas todas. É claro, a mentira... digo eu, alegadamente, não é? É curta, não é? Como costuma dizer. Tem a perna curta. Tem a perna curta. E então vem o Tribunal da Relação, não, nós já despachámos isso há bastante tempo, isso está tudo resolvido, isso da nossa parte não há aqui nada pendente. É nisto em que estamos. E agora acontece o quê? Nada. Isto vai andando, vai-se mantendo, e mais dia, mais menos dia, porque nada havia, não havia ali nada, há de ser arquivado. Porquê? Vamos lá ver. O Dr. António Costa, na minha opinião, fez muito mal, disse isso sempre aqui, a Portugal. Vai ter efeitos terríveis, negros, e estamos a tê-los, da sua governação. Veja-se a saúde, com a sua ministra Temido, que era a super-ministra, deixou isto num bom estado. A origem está ali, já disse isso, mas não vou repetir. Mas, convenhamos, quer dizer, eu não acredito, mas não acredito mesmo, que o Dr. António Costa seja uma pessoa desonesta. Ele é mau político, a política dele não é aquela que me parece que seja melhor para o país, nem sequer aprecio que esteja a fazer um mau trabalho onde está agora no Conselho Europeu, mas na Comissão Europeia, no Conselho Europeu, digo bem, mas o que é certo é que houve ali uma suspeição de uma coisa, penso eu, sem grande sentido. E a resumo disto tudo, nada disto tem importância, exceto a influência
E a influencer, a coisa, a operação influencer é a influência que tem o Ministério Público na ação política e na nossa sociedade, que extravasa muito aquilo que devia ser a sua ação. E eu repito, sempre tive este receio. Acho que o Ministério Público tem poder demais, acho que os tribunais, em algumas coisas, têm poder demais, e isso também faria parte de uma revisão e de uma análise do nosso sistema para o melhorar. Silvério Cunha, pode não acontecer nada perante esta análise que o José Faustino faz? Eu também acho que não vai acontecer nada, embora não vai acontecer nada de facto. Embora, a meu ver, haja dois pontos que eu queria referir. Para além das considerações que o José Faustino já fez e que são considerações que de facto são verdadeiras. O problema que se põe é este. Quando um Tribunal da Relação vem desmentir o Procurador-Geral, claro que impõe-se que ele diga qualquer coisa, que haja uma reação qualquer, uma análise, uma reanálise, uma ponderação dos factos, e haja um reconhecimento, nem que seja que houve um engano. É simples. Já nem falo da questão mais complexa. É que se há algo mais complexo, então o Sr. Procurador deve dar uma satisfação ao Sr. Presidente da República. E isso deve ser público, no sentido de a satisfação que ele devia dar ao Presidente da República não tem que ser pública. Mas tem que se saber que o Presidente da República pediu ao Procurador-Geral esclarecimentos. Tem poder para isso, é ele quem nomeia, embora sob proposta do Governo, portanto é uma nomeação política e o Presidente da República deve acompanhar, vamos cá ver, é o que vem da Constituição, é o normal funcionamento das instituições. E isto não está a funcionar institucionalmente, quer dizer, estes procedimentalismos que podem parecer a muita gente coisas sem importância, têm muita importância. As pessoas são responsáveis, têm as suas funções e para que tudo corra de acordo com o sistema de pesos e contrapesos, deve ser assim. Agora, há uma coisa mais grave ainda. É que, no fundo, o José Faustino esqueceu-se disso, porque eu digo esqueceu-se por uma razão, porque já tem falado disso muitas vezes aqui, que é que isto prende-se com outras coisas semelhantes. A questão do juiz Ivo Rosa, a questão porque agora, quando deixaram ver agora o processo dele finalmente, descobriu-se que faltavam tantas 50 páginas, não sei se viram isso nos jornais, afinal de contas ele teve acesso, mas depois há uma data de folhas que ele queixa-se que não pôde ver, ou que foram arrancadas, ou qualquer coisa do género, não sei bem, ou digitalmente desapareceram, não sabe bem, e não é uma nem duas, ao que parece. Portanto, é a questão que se põe com outras ações que há, em que numas há uma lentidão excessiva do Ministério Público, noutras há uma rapidez brutal. E, portanto, isto criou um ambiente que é um ambiente que de facto acaba por ninguém perceber nada do que se passa e acaba por haver aquilo que se pode chamar de facto... Eu acho que há uma coisa muito curiosa que é a seguinte. Eu ia dizer a palavra, acaba por haver um ambiente de descredibilização. Eu sempre respeitei o Poder Judicial como os poderes em geral, porque sou muito institucionalista. E, portanto, eu acho que sim, eu continuo a confiar nas autoridades, como confio nas polícias, como é evidente. Agora, a questão que se coloca é esta. É que nestes casos há um problema que começa eu não pretendo que tudo funcione bem. Há sempre entropia, não é? E, portanto, há sempre fenómenos, efeitos perversos, efeitos secundários, não previstos, etc., que acabam por provocar no funcionamento coisas que não são expectáveis. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu estou convencido que 95% das coisas correm todas bem. Portanto, nós também é verdade que a opinião pública dá por aquilo que corre mal, porque é célebre. Não dá por aquilo que corre bem e que é o cotidiano. Portanto, nós temos magistrados que fazem funcionar a máquina da justiça muito bem desde o princípio. Dou um exemplo que saiu agora ainda há dias, uma sentença que houve no tribunal que eu achei muito curioso, porque houve uma mãe, penso eu, que se foi queixar ao tribunal porque o filho, já não sei, por acaso eu não estou agora a recordar bem da história, que é uma história um bocado risível, porque o filho fazia muito barulho a brincar e havia um vizinho que se queixou e o tribunal depois no fim, ou foi a mãe, agora não sei se estou a confundir coisas, mas sei que uma coisa, sei que até os juízes disseram, foi para o tribunal, disseram assim, não, é melhor uma criança estar a brincar e a gritar e a rir do que estar metida no telemóvel ou no tablet e, portanto, isto não tem provimento nenhum e rejeitou tudo. Ora bem, aqui está um exemplo de juízes que mantêm tudo que é correto a nível da administração da justiça, claro. Etc. Agora, o problema que se coloca é este, é aqui que eu queria chegar. É que, de facto, cria-se um ambiente, em certos casos, que é este, é que funciona contra as próprias instituições, que é,
Quando acontece uma vez haver entropia, aguenta-se, 2 vezes aguenta-se, 3 vezes aguenta-se, mas 30 vezes aguenta-se, num ano, por exemplo. Isto é 1 ano ou 2 anos, não interessa. Quando todos os casos importantes começam a haver entropia a mais, aguenta-se. Isto é, os sistemas sociais aguentam, as pessoas acreditam, continuam a acreditar, piamente que está tudo bem. As pessoas não começam a fazer aquilo que eu chamo a cosquice social, que é uma coisa que é muito sociológica e que sempre houve desde o Paleolítico, provavelmente. Sempre houve. Atenção, nós julgamos que muita coisa que se passa hoje, não, hoje passa-se numa escala maior, porque todos nós sabemos disso, mas antes também acontecia tudo. E acontece que, e sucede, portanto, isto, é que começa a não ser possível a uma sociedade aguentar a crença. Isto faz lembrar, é como a história dos fake news. As fake news, num dado momento, se forem muitas em excesso, elas próprias deixam de ser credíveis, deixam de ter eficácia, melhor dizendo. Uma fake news não é credível, não tem eficácia, é eficaz. Mas se forem 500 mil... é evidente que deixam de ser eficazes. Ou seja, quando tudo é importante, nada é importante. Quando as coisas são, é como a inflação, não é? Quer dizer, quando tudo passa a ser assim, é como a classificação sei lá, a classificação que um professor dá aos alunos, der-lhe 20 a todos. É a mesma coisa que dar-lhe 10 a todos. Não é? No princípio a gente fica exultante, mas não, no fundo aquilo tem que haver diferenciação. É uma coisa curiosa, e permitam-me só terminar dizendo o seguinte: de facto, os próprios sociólogos até têm chamado a atenção para um ponto muito importante. Nas sociedades é muito importante haver diferenciação. Se não houver diferenciação, já é tudo estragado. Porque a uniformização é a coisa pior que há. Gera descontentamento, gera desestabilização, gera tudo. É uma coisa muito curiosa. Não é possível haver isso. Porquê? Porque as pessoas concretas não se convencem com critérios vagos, indeterminados e muito genéricos. A sociedade vive coisas muito, muito concretas que são muito diferenciadas. E acontece que isso é fundamental. Ora, um caso para encerrar. Neste caso, o que está a acontecer é que parece que as instituições não dialogam. Depois, há uma coisa que também me pareceu um bocado estranha, que é, a notícia veio, e aí, sinceramente, eu não sei se a notícia veio a público ou se foi já uma revelação de um jornal. Mas seja como for, houve um leak, não é? Houve a notícia. Quando um Tribunal Superior desmente para o Jornal da República, de facto, quer dizer, isto tem que ter uma consequência qualquer em que seja uma explicação, dizer, houve um lapso, ao menos diga isso, foi um engano. Pronto, ao menos isso, não é? Do desmentido da relação ao PGR, vamos à saúde. 30 personalidades exigem o regresso dos centros de saúde: Sobrinho Simões, Maria de Belém Roseira, Constantino Saclarides, Eduardo Paz Ferreira e Vítor Melícias, entre outros, subscreveram um documento onde se denuncia que políticas de saúde acabaram com o conceito de centro de saúde e que novas medidas, como a centralização do acesso através do SNS 24, estão a desestruturar os cuidados primários e a deixar utentes sem resposta. Este manifesto é um manifesto destinado, obviamente, ao Governo, mas pode ter razão, sentido na estrutura do Serviço Nacional de Saúde, José Faustino? Claro que tem. No fundo, vem ao encontro daquilo que temos aqui dito. E há muito tempo, por exemplo, volto a afirmar a minha grande máxima, que não me ajuda nada, que só perco amigos com esta coisa, quando digo isto, mas o INEM não serve para nada. Zero, não serve para nada. É uma centralização desnecessária. Toda esta estrutura que se arranjou, até do próprio Serviço Nacional de Saúde, aquele serviço, e não vou repetir o que já disse, mas pondo de lado da competência das pessoas que têm estado à frente, é uma duplicação, aquilo não faz sentido. Faz sentido que haja uma descentralização que depois centraliza, passa a redundância, localmente ou regionalmente, e, por exemplo, o Hospital Central, com os seus serviços de assistência, de apoio, tudo isso, aquela parte logística de ambulâncias, tudo isso deve estar ligado ao hospital, ao Serviço Regional de Saúde, não é? E depois ter as suas antenas junto da população, para a parte preventiva dos centros de saúde, que é um centro, é um nome bastante, que se está a perder um bocado, é um conceito bastante importante, é um centro de saúde, é onde as pessoas não vão doentes, vão procurar a saúde, vão procurar as suas melhorias, vão manter a sua saúde, não é? Os centros de saúde. Portanto, tudo isso é lógico. Eu até diria, não sou subscritor desse manifesto, mas se calhar se o lesse, teria muito gosto até em o subscrever. Mas eu digo uma coisa muito simples, que também já aqui disse, é voltar ao antigamente. Não antigamente do antigamente, é o antigamente do regime, que há 20 anos atrás, 10 anos atrás, que nós sentíamos-nos mal. Eu sou do tempo, já somos todos do tempo, em que havia uma coisa, ando-me a ajudar-se, Eurocooks ou Cooks, ou uma coisa qualquer,
Sim, basicamente aquilo que é agora a consulta aberta, mas que era no hospital. Sim. Não. O CUCS funcionava à noite. As consultas abertas acabam às 8. Tanto quanto julgo saber. O CUCS, pelo menos até à meia-noite, 1h, funcionava. Que eu lembro-me de lá ir com pessoas, felizmente nunca lá fui, que eu me lembro, pessoalmente, mas fui com alguém dos meus familiares ou pessoas próximas, aquilo funcionava à noite. E nos centros de saúde funciona só até às 8. Até às 8 horas, sim. Bem, portanto não é a mesma coisa. Mas o que eu digo é que nós, porque lá está este pequeno lapso de memória que o Matias está a cometer, cometemos todos nós. Isto passa a ser uma vulgaridade. Daqui por uns anos, isto não mudar, eu espero que mude, passa a ser normal marcar a urgência, que é uma coisa extraordinária. Que é aquilo que que brinquei aqui com isso da última vez, que é dizer, olha, eu estou a prever que vou ter um acidente, e tenho quase a coisa certa, levantei-me mal disposto, devi bater com o carro, mas agora, volta daqui, estejam lá preparados, tenho que marcar a urgência. Portanto, não está marcado. Quer dizer, isto é completamente ridículo. Isto entrou no que é normal. As consultas telefónicas, o serviço, por exemplo, como é que se chama? Do SNS 24. SNS 24, eu acho que, sim, pode ter alguma utilidade, mas repito, porque é que esse call center não está, nesse call center que deve haver a nível distrital, onde está tudo, porque é que não há de criar postos de trabalho, pessoas daqui, que conhecem, que existe de facto proximidade, para atenderem? Olha, os enfermeiros, os médicos possam atender, porque não são de cá, não nos conhecem. Não, pois é, o senhor deve ter andado umas noites ao frio, tem estado bastante frio, olha, recolha-se, cuidado com os abafos. Eu acho bom. Agora, uma enfermeira do Porto a falar sobre... Não é que não saiba, não é isso, mas isto não faz sentido nenhum, quer dizer, anda tudo desarticulado, anda tudo deslumbrado com determinadas coisas e depois é isto que nós vemos. Portanto, esta gente que assinou, pessoas, aliás, muito ilustres da nossa sociedade e com bastantes conhecimentos, muito mais do que os meus, vêm dizer isto e vêm coisas que eu atrevia-me a dizer, resumia, que se volte para trás, volte só que estava. Pronto. E já agora, se puder vir o Paulo Macedo, melhor. Silvério Cunha, é um manifesto que só surge agora porque o governo é do PSD? Não, por acaso penso que não, sinceramente não. Acho que o que aconteceu foi que, neste momento, acumulou-se tudo o que aconteceu de anterior, de governos também anteriores, não é? E como a crise se acumulou agora, chegou-se a um ponto que está insustentável. É a tal lei de Murphy. Tudo o que dá para dar mal, corre mesmo tudo mal. E acumula-se. O José Faustino falou um bocado de uma coisa, de um aspecto que é importante, que é este, é que, de facto, houve um momento, no nosso país houve já momentos, aquele deslumbramento com a tecnologia. Eu dou um exemplo, por acaso, felizmente, foi no caso da saúde. Um dia eu precisei de saber uma coisa qualquer, e chamar uma coisa qualquer. Que não tinha nada a ver com questões de saúde, nada. E de repente a pessoa que me atende do outro lado começa a dizer sim, mas não sei onde é que estava, e dar indicações confusas e para aqui e para lá. E no fim eu acabei por dizer assim, mas eu não estou a perceber nada. Não percebo o que é que se passa. Está a falar, mas. A falar do quê? E a pessoa disse, é que sabe, eu estou a falar de Cabo Verde. É que o call center era em Cabo Verde. Claro que era uma pessoa de Cabo Verde que estava a falar. Notava-se pelo sotaque. E acontece que acontece que era de Cabo Verde e, de facto. Claro que uma pessoa que está em Cabo Verde tem muita dificuldade em dizer onde é que é a rua não sei quantas, ou onde se passa, seja em Alcabidez, seja em Évora, ou seja em Freixo Espada à Cinta. Bom, portanto, por muita tecnologia que exista. Isso faz lembrar aquela história que foi verdade do outro que perguntou lá para uma senhora, que dizia em Cabo Verde, aí em Picoas, mas onde é que é Picoas? Oh, minha senhora, onde está? Mas não, ela não estava lá. Exatamente. Ora bom, agora o que se passa com a saúde? De facto é verdade, os centros, eu não percebo nada nem de gestão da saúde, gestão da saúde, economia da saúde, política da saúde. Essas pessoas percebem, são realmente especialistas no assunto e, portanto, deve dizer-se, ex-ministros, têm um certo pluralismo político até, portanto não é por aí, e, portanto, percebem do assunto. Agora, o que eu acho é que está a acontecer o que está a acontecer é insustentável. Depois, a Ministra da Saúde está com uma arrogância muito grande a falar. Ela, de facto, fala como se não tivesse nada a ver com o assunto, que é uma coisa sem pés nem cabeça. Como se aquilo que estivesse a fazer fosse a grande reforma, que não é. E agora vê-se que até vai receber agora os tarefeiros e vai falar com eles e não sei o quê, para resolver os problemas da saúde. Na verdade, está a fazer tudo aquilo que, afinal de contas, dizia que não queria fazer. E não está a fazer aquilo que prometeu fazer. Mas, como digo, a culpa é assim. A culpa não é, neste caso, agudizou-se. Está a desaguar agora. Isto é uma espécie de está a desaguar. E está a desaguar num funil que é estreito.
Esse é que é o problema, não é? Não é num delta do Nilo em que difusamente a coisa Agora, o que eu acho é o seguinte: eu só ouço falar de uma coisa e falo do alto da minha ignorância. Eu sou os gestores hospitalares, os antigos ministros, especialistas na saúde, dizerem nas televisões, nos debates, que isso eu gosto de ver esses sobre a saúde. Há um grave problema de gestão. Dizendo que até se podia fazer muitas economias de outro tipo. Não são economias no corte de dizer assim, agora a partir de agora corta 6% dos medicamentos, a partir de agora corta 6% nas idas do INEM, assim qualquer. Não são, esses é que são os cortes cegos, não é? Muitos dizem que há grandes problemas de gestão na saúde. Gestão certamente não é só questão de dinheiro, é também gestão organizacional, digamos assim, se assim posso dizer, que eu também não percebo nada de gestão. Portanto, e eu acho que o que está a acontecer é isso. E tem havido cegueira sucessiva dos governos relativamente a esta questão. E depois quer-se sempre fazer aquilo. Agora eu vou acabar sobre um assunto sério com uma graça que é muito do nosso país, mas que é uma piada que é muito do nosso país e é uma piada de mau gosto num certo sentido, que é a seguinte: mau gosto não porque insulte ninguém, mas é mau gosto nesse sentido, porque é triste. É que, no fundo, nós vivemos num país onde é assim. Há um problema, cria-se uma comissão. Depois a comissão cria 3 subcomissões. E as 3 subcomissões criam 3 subcomissões. E não dá de medo para resolver a questão. E passado 15 anos, a questão não está resolvida. E as questões da saúde estão aí nomeia-se uma comissão para acabar com as outras coisas. Para acabar com as comissões. A própria uma ministra, comissão de extensão. A própria ministra há dias saiu-se liquidatária. A própria ministra saiu-se há dia com um problema que foi a respeito dos atrasos nas intervenções cirúrgicas, etc. Naquelas, sobretudo, até mais urgentes, oncológicas, por exemplo, que põem em causa a vida das pessoas, que devem ter prioridade absoluta. Ela veio dizer, bom, mas afinal está tudo melhor porque nós diminuímos disto para aqui. É uma diminuição efetiva, acredito nos números dela, mas é mínima. É mínima, portanto não é uma coisa que seja, digamos, significativa num sentido absoluto. E depois há um problema que é este, mas no fim acabou de uma forma até um bocado psicologicamente estranha, dizendo assim: sim, mas admito que há aqui muitos problemas, e depois enumera uma data de problemas. Que diabo? Quando o ministro vem dizer nós estamos a resolver questões e apresenta números, isto, pode depois dizer assim: sim, portanto estamos a resolver questões. Devia até começar ao contrário, dizer assim: há muitos problemas. E, de facto, estes problemas são estes, elencá-los, explicá-los ao público, porque nós é que somos os destinatários da saúde, somos nós, cidadãos e cidadãs. Portanto, nós devíamos olhar isso aos problemas. E agora, quais são as soluções concretas? Vão ser estas. Qual é o prazo que se prevê para diminuir a espera nas consultas mesmo oncológicas ou nas intervenções cirúrgicas oncológicas? Qual é o prazo? Qual é isto? O que é que se espera? Um plano. No fundo é um plano. Eu que não me gabo de ser uma pessoa planificadora, porque não sou, acontece que eu não percebo nada do assunto, acho que tem que haver qualquer coisa desse tipo, um documento feito por especialistas, gestores que saibam das coisas e que deem à ministra, digamos assim, instrumentos para ela poder dizer ao público: vamos fazer isto. E ver-se em concreto o que é que se está a fazer. Da saúde vamos ao tempo, porque a depressão Cláudia chegou e provocou estragos. Rajadas de vento, roubaram árvores, estruturas derrubadas. Aqui em Évora isso aconteceu mesmo também. E no Seixal, no concelho do Seixal, 2 pessoas morreram devido a uma inundação. José Faustino, o mau tempo chegou, faz parte do momento ou não os problemas que surgiram? Faz e não faz. Vamos começar pelo faz. Faz parte porque há coisas que são coisas da vida, não há volta a dar, não é? Há tragédias, há inundações, há fogos, há coisas que há tornados, há coisas que nunca se conseguem evitar. Agora, o que se consegue fazer é, dentro do possível, por exemplo, os tremores de terra nos terremotos não se conseguem prever, conseguem, mas é com uma antecedência de segundos ou de minutos, não conta. As outras coisas, mais ou menos, é previsível. Ali por altura de setembro, última quinzena de setembro, é previsível. Tem que se limpar tudo, o escoamento de águas, etc, etc. Depois, já se sabe também que quando há, já entra no que é previsível, o que não é, o que é certo e o que não, agora já o que não é. O sim e o não. Eu vou já entrar por não. Também sabemos que há zonas, há construções em leitos de cheia, mas isso, de certa forma, há umas zonas até um bocado inevitável. Há outras coisas que têm que ser reparadas e que se remedia ao assunto. Olha, este ano veio menos água, este ano houve menos vento, isto, olha, aguentou-se e fica. Mas não se faz, nada se faz. Fala-se todos os anos e nada se faz. Eu dou um exemplo. Em Lisboa andam a tratar de
fazer, no fundo, de encanar as linhas de água, os ribeiros ou os rios, para passarem por baixo. Isso é uma obra muito grande que anda a ser feita, o Presidente da Câmara fala muito nisso, as pessoas ligam um pouco a importância, para já é uma coisa que não se vê, e que só se verá o efeito daqui por uns tempos, ainda não está pronta, a obra continua, porque são coisas muito grandes, túneis por baixo da cidade, 2 ou 3, que eu também não tenho conhecimentos, gosto muito de ver essas coisas, mas não sei aqui descrever os pormenores. De qualquer modo, aquilo vai resolver, ou calcula-se que poderá resolver alguns problemas. Ora bem, é esse tipo de soluções que eu preconizo noutras geografias, noutros sítios, noutros locais, que é preciso resolver. E isso normalmente há uma tendência para deixar as coisas andarem. Depois, mas isto prende-se sempre com o mesmo. Há outros motivos e outras coisas que podem acontecer que devem ser prevenidas. Por exemplo, a queda de árvores. As árvores são muito bonitas, mas são um bocado incompatíveis com o edificado. As casas ao pé das árvores não se dão bem. A floresta com o urbano não se dá bem. O jardim sim, um arbusto, uma coisa. As árvores de grande porte nas cidades, está bem, dá sombra no verão, é bonito de ver, mas é um problema. Não é só as raízes que levantam os pavimentos, depois elas podem começar a apodrecer, é uma coisa que às vezes não é bem visível por fora, e elas caem. Quando há ventos, elas começam a estar podres, não é? Começam a ter muito pouca resistência e caem, e provocam grandes problemas. Tudo isso faz parte de uma gestão urbana e até do próprio território, nas zonas rurais, também essas situações, que infelizmente entrou-se isso já não é voltar atrás, porque sempre assim se fez. É um descuido sistemático e até a portuguesa é andar para a frente, porque isso tem custos e não tem rentabilidade nenhuma. Quer dizer, são gastos que se fazem que não se vai colher nada. Ou por outra, vai-se colher, mas não se dá pela regalia. Se calhar se não tem feito nada, isto ficava bom à mesma. Não, ficou bom porque se fez. Isto vai bater naquilo que o professor estava a dizer em relação à saúde. Falta de planificação. Mas nós, ou aqueles que nos têm dirigido, são contrários à planificação. Porque, repare, se há pessoas, na saúde, elas têm que ser tratadas mais tarde ou mais cedo, elas vão adoecer. Mais tarde ou mais cedo, elas vão ter um acidente. Há que cuidar disso. Eu vou plantar árvores numa avenida, mais tarde ou mais cedo essas árvores vão cair. Eu tenho que tratar das árvores. Elas vão ter folhas, vão ter coisas, vão provocar efeitos nas populações, no nosso convívio. Ora, isso tem que se prevenir tudo. Isso chama-se planificar, logo desde o princípio. Não há planificação absolutamente nenhuma. Chega um, faz uma coisa, chega outro, faz outra, e depois chega um outro, esquece o que os outros fizeram e não faz nada e vai fazer outra diferente. Portanto, andamos nisto. Silvério Cunha. Pois é, prever para prover. Acontece que o problema que se coloca aqui é que, de facto, eu julgo que, claro, tornados, como agora está a acontecer com alguns, a depressão Cláudia, com alguns tornados em alguns sítios, esta manhã parece que foi em Faro também, houve um novo tornado. Claro que são fenómenos locais, mas que têm grandes problemas e levantam problemas, e de facto são graves, podem matar pessoas e causar muitos prejuízos. Agora, o que eu noto é o seguinte, é que de facto, como dizia o José Faustino, nós temos aqui uma certa incapacidade para, digamos assim, de certa forma, conseguir atenuar efeitos futuros. Geralmente eu penso que isto prende-se muito com aquela ideia de que bom, não será amanhã, e como não será amanhã nem depois de amanhã, esperamos que nunca aconteça, e como se espera que nunca aconteça, depois, enfim, acaba por não se fazer aquilo que se deve fazer. Depois, há também uma tendência grande para, isto não sei como é que é na questão das relações das edificações, há até tendência para pôr, sei lá, parques de estacionamento em caves, onde depois são inundadas pelas águas das chuvas, não sei, todos os anos há este espetáculo que aconteceu agora em Lisboa de novo, em que realmente... Não, professor, isso é muito simples, já que é muito simples. Porquê é que isso acontece? Porque as garagens estão a um nível abaixo do esgoto. Pronto, é isto. E isso pode-se fazer. Isso implica que tem que haver um tanque de recolha de água com uma bomba para tirar a água. Mas ela tem que funcionar, porque senão inunda. Claro, aí está, pronto, é isso. Portanto, há no fundo, tecnologicamente, eu penso, sinceramente, aí lá está, eu acredito em tecnologia. Eu acho que a tecnologia pode fazer muita coisa
que não se faz no nosso país e não se usa. E acho que, enfim, Mas, e temos engenheiros para isso. E muitas coisas, desculpa interrompê-lo outra vez, muitas coisas fazem-se, mas é isto que eu lhe digo. O senhor faz, manda fazer, a prática corrente é esta, manda fazer. Põe o tanque, uma bomba de mergulho, como agora é muito simples, nem requerem grande manutenção, ela está dentro d'água, não tem problema nenhum, trabalha de toda a maneira efetiva. Ela depois dispara, mas tem mecanismos automáticos, ela trabalha sozinha, é uma maravilha. Mas é preciso, uma vez por ano, ver se ela está... Tem que se mantê-la, não é? Manutenção. Mantê-la, isso ninguém faz, professor. É isso. Pronto. Da depressão, Cláudio, e do mau tempo, vamos às presidenciais. A entidade reguladora da comunicação social recomendou hoje, precisamente esta sexta-feira, o alargamento do acordo entre operadores de televisão para realizar os debates presidenciais. Isto depois de uma queixa da Média Livre, que disse que estava de parte de um acordo feito entre RTP, SIC e TVI. A ERC, esta deliberação acontece a poucos dias de arrancarem os debates presidenciais e na sequência desta queixa apresentada pela Média Livre. José Faustino, as presidenciais estão aí, com candidatos na rua, entrevistas a acontecer e debates serão só estes? O que é que aqui se passa? Até porque há um acordo também com os candidatos que aceitaram a proposta dos 3 canais generalistas. Eu digo o seguinte, debates, acho que são muitos debates. São muitos debates, mas o critério que se tem seguido em Portugal é tudo igual. Todos batem contra todos, quer dizer, aquilo é um campeonato muito grande, com estes, há 8 candidatos, não é? Ali, nunca mais acabam os debates. Acho que são debates a mais, torna-se cansativo e alguns, as pessoas nem sequer têm interesse. Em relação à ERC, vamos lá ver. Em Portugal, lá está, não é só falta de planificação. Temos tendência para confundir tudo. Eu percebo que uma pessoa que vai no seu carro e o polícia o manda parar e para lá, então o senhor não viu isto e o senhor não sabe, não reparei, mas eu não posso fazer isso e tal. Então o senhor tirou o carro há quanto? Já tirei há 50 anos, um bocado velhote e tal. Eu percebo isso e é desculpável e até certamente as autoridades têm tolerância nesse sentido. Agora a ERC, convenhamos, tem juristas, são pessoas muito aprumadas especialmente para bater em cima das rádios. É o alvo preferido deles. Aliás, só a única fiscalização que aquela entidade tem é para fiscalizar as rádios, como é locais, as outras não, para Lisboa não vão. O que é que se passa? Neste país tem tendência para se falar mal e baralhar tudo. Lá está. As pessoas que não sabem, é normal, não há que levar. Agora, a entidade reguladora da comunicação social baralha tudo. Primeiro, tenho que explicar. Eu não estou aqui a dizer que tem razão ou que não tem razão a Média Capital, não é Média Livre. Média Livre, não estou a dizer isso. O que digo é o seguinte: é bom que as pessoas percebam. Em Portugal há 4 canais abertos que trabalham em via aberta, por via artesiana, a TDT, Televisão Digital Terrestre. É apanhada com as antenas, com aquelas pinhas de peixe grande que a gente tem em cima dos telhados para apanhar. E essas são aquelas que o Matias disse, a RTP, o Canal 2 não conta, a SIC e a TVI. Os outros canais, incluindo os destas marcas, estão no cabo, são chamados canais fechados. Ora bem, é verdade, isto é que a ERC devia definir. Bom, os senhores entenderam-se com os candidatos, fora do período eleitoral a lei ainda prevê os critérios editoriais, mesmo que não sejam todos contra todos, são quase todos contra quase todos, mas os senhores fazem esse sorteio, mas esses debates têm que passar na TDT, no canal aberto. Ora, eles não fazem isso. Em função da importância que eles acham que o debate tem, e quem sou eu para dizer que eles não têm, que o critério editorial está errado, é o deles, e passa a estar certo. Uns passam em canal aberto, outros passam no cabo. Ora, isso é que está errado. Porque, quer dizer, a ERC mistura tudo. Os operadores misturam tudo. E todos misturam todos. Tudo misturado. Até eu estou aqui entramelado a dizer tudo misturado. Portanto, está tudo misturado. Ora, se estamos a falar de canais abertos na TDT, qualquer pessoa, sem pagar uma subscrição, tem acesso, é uma coisa. Isso é uma coisa. Outra coisa é o cabo. E deve ser distinta à partida, sorteios e tudo isso, uma coisa ou outra. Se querem misturar tudo,
e é já uma mistura difícil, mas pode-se fazer. Se querem misturar tudo, têm que definir um critério que preveja as misturas que fazem. É como na rádio. Há rádios nacionais, regionais e locais. Bom, rádios nacionais, se não me falha a memória, há 6 nacionais. Regionais há 2. E locais há 300 e tal. Mas eles falam como se não se percebe. Por exemplo, a TSF é uma rádio local de Lisboa. E o mesmo se passa com a Rádio Observador. Vamos ser claros e falar as coisas. É uma rádio como a Rádio Diana. Não há diferença. A TSF, pois, tem a cobertura regional norte, que no sul, a regional sul, é da M80. Da M80, é a emissão da M80, são essas 2 regionais que há. Tudo o resto são locais, tirando as nacionais, que hoje há aqui publicidade, há concorrência em fartura. Portanto, são as da RTP, que também se chamam. RTP, as antenas 1, antena 2 e por aí. As da Bauer e da Rádio Renascença. E depois as da Rádio Comercial, para as pessoas perceberem, sabem lá que é Bauer, a Rádio Comercial, depois há a Rádio Renascença, que tem 2. Portanto, isto é o que existe na rádio. Mas eles falam sempre regionais e locais, fazem para ali uma baralhada. E as pessoas não têm a obrigação de saber. É verdade. Mas eles não contribuem para o esclarecimento. Mas depois, e só para acabar, o mais interessante disto tudo, financiados com os fundos europeus, gastam-se milhões de dinheiro para a literacia mediática. Isto é que é extraordinário. E afinal, os principais, desculpem a expressão, são burros. Não precisam de ser educados, eles é que estão iliterados, portanto têm que ser educados. Como é que gente não sabe o que anda a dizer consegue explicar aos outros? Quer dizer, nunca mais lá chegamos. Quer dizer, baralha-se e confunde-se tudo. Silvério Cunha. Pois, só para dizer que o José Faustino disse tudo. Se eu escrevi inteiramente, não vou dizer mais nada. De facto, é verdade. O que foi dito é pura verdade. Bem, então, destes debates presidenciais e da campanha que parece começar a estar na rua, vamos para a América, que é a América. Depois do shutdown, regressa a polémica Epstein com a divulgação de diversos e-mails. O presidente dos Estados Unidos acusou os democratas de criarem uma farsa política em torno do caso, quando o Congresso se prepara para votar a divulgação de novos documentos. Este caso pode criar problemas a Trump ou não? Passará o presidente americano pela polémica, José Faustino, ou isto pode afetar mesmo Donald Trump? Bem, eu tenho andado a evitar dizer uma coisa, porque a gente também tem que medir as palavras que diz, mas hoje vou dizê-la. Com o devido respeito por toda a gente, especialmente pelos construtores civis, há gente e há construtores civis, a maior parte deles, aliás, são pessoas empreendedoras, têm feito muito pelo país e hoje era bom que até fizessem mais, mas não os deixam, não é? Mas depois há aí uma pequena percentagem, é bom dizê-lo, mas foram esses, e portanto isto, se não for dito com esta introdução, parece que estamos a ofender pessoas com muita dignidade e até muita gente com muita cultura até que eu conheço. Mas há os chamados pato bravos, que no fundo são porque a construção civil foi um setor que deu a possibilidade de haver um enriquecimento rápido. Mas em todos os meios há. E os novos ricos, o termo mais genérico, o pato bravo normalmente ligava-se à construção civil, mais ali na zona de Lisboa, Algarve, sem ser ofensivo, e portanto não levem isso para mal, ninguém que leve isso a mal, mas o novo rico é um estatuto que ali há, que é vulgarizado pelo Zé Povinho, pelo pato bravo, que é mais bonito. Ora, o Trump o que é? Um pato bravo, mas esse é mesmo um pato bravo. Quer dizer... Brevíssimo. Brevíssimo. Qualquer pato bravo dos nossos, verdadeiramente pato bravo nacional, é um aprendiz de pato bravo ao pé de um pato bravo daqueles. Quer dizer, há que dizê-lo com frontalidade, como dizia o outro. Porque, quer dizer, o homem, ora bem, andava naquelas festas, já toda a gente percebeu que festas são aquelas, tudo aquilo aparece com a atual mulher dele, não é? Tudo aquilo... Eu não sei qualificar, tenho dificuldade em encontrar palavras para dizer, para exprimir aquilo que estou a pensar. Tudo aquilo tudo aquilo é triste, é como a gente canta no fado. Ora bem, quando um pato bravo daquele chega à Casa Branca e chega a presidir, no fundo, a maior potência mundial, se não for ali travado com uns bocadinhos ali de água benta, alguém que abençoe aquilo, dá o que dá, é o que estamos em roda livre. Ele no primeiro mandato
houve gente com bom senso que lhe deve ter posto. Aliás, havia uma pessoa qualquer que dizia: deixem-no andar, não façam-me de caso, não deem corda, que ele depois vai se esquecer disso, outra. Iam gerindo aquilo, e a coisa passou-se. Desta vez não, ele veio com a força toda e rodeado. Quer dizer, aquilo não é um pato bravo, aquilo são uma criação, um aviar de patos. Aquilo são tudo patos bravos que ali andam, Nossa Senhora, o da defesa, aquilo é uma coisa, aquilo é assustadora. Por exemplo, aquele vice-presidente, a mim, aterroriza mais que o próprio Trump, porque o Trump, eu digo, porque o Trump é um pato bravo pacífico. O outro é um pato bravo de combate, é de competição, é mais perigoso. É daquelas lutas de morte dos patos, lá, se há, não sei. Portanto, tudo o que possa surgir é tudo atípico, tudo fora do normal. Portanto, este bloqueio que houve nos parlamentos lá deles, por causa dos orçamentos e desta coisa toda, isto não durou mais tempo, porque não podia durar, porque havia já gente, aquilo era uma vergonha, isso da televisão, com aqueles grandes carros deles, a ir aos bancos alimentares, quer dizer, aquilo já estava a ser, até para ele próprio, o próprio Partido Republicano, que tem muitos problemas em si mesmo, então ainda era mais um complicado, havia-se ali aquilo todos os dias, e por mais que ele quisesse dizer, ele não conseguia calar aquilo, nem sossegar aquilo. De maneira que, ou eles conseguem mesmo acalmá-lo, ou o põem fora da presidência, o que eu acho pouco provável, ou o acalmam, ou aquilo não acaba bem, porque ele tem adversários, como é normal, ele tem uma grande capacidade para gerar apoiantes e adversários. Mas os adversários vão, porque ele tem muita, porque aquele tipo de gente, gente com aquelas características, tem muitos podres, muita coisa onde se pode agarrar. Aquelas coisas do como é que fez a casa, onde é que comprou os tijolos, de onde é que era o betão, e onde é que foi, e o que deixou de ser. Como andamos aqui também cá, há de nós, que eles não fazem muito caso de umas coisas, noutras fazem. Mas se começam a fazer caso de tudo, aquilo nunca mais acaba. Aquilo foi o ataque ao Parlamento, agora é festas lá do outro, depois é não sei o quê, aquilo nunca mais acaba. E isso é mau para a Europa e é mau para o mundo, não tínhamos nenhuma dúvida disso. E isso tem... É claro, quem tira partido de tudo isto, em termos geoestratégicos, são os adversários naturais. É a Rússia de Putin, é a China, Xi Jinping, que sabe mais a dormir que eles acordados uma data de anos, e por aí adiante. Portanto, toda a gente reforça posições, toda a gente, bem entendido estes, reforçam posição em detrimento do Ocidente e do farol ainda da liberdade no mundo, que é esta gente, que é o Ocidente, não é? O Ocidente livre, das democracias liberais e democráticas e liberais, e isto é um problema que não tem fundo. A única forma, como digo, é travá-lo, mas ele, não sei, está com uma força tal, não lhe cortaram as asas, voa, que é uma maravilha, aquele pato é uma maravilha. É uma maravilha péssima, não é? Não sei se será um Pato Donald, mas Silvério Cunha... O Pato Donald era um sábio ao pé dele, não é? Eu penso que... Pois, este caso Epstein vai fazer estragos ou não? É um caso complicado, o caso Epstein por uma razão, porque de facto ele é uma pessoa problemática à sua maneira, psicologicamente também, é uma pessoa errática, portanto é uma pessoa que nunca se sabe muito bem, ele trata os aliados como inimigos, trata os inimigos como amigos. Por exemplo, repare-se o seguinte, uma última afirmação dele sobre Xi Jinping: é um homem brilhante, gosto muito dele, somos muito amigos, que é uma coisa que não lembra a ninguém. O Presidente dos Estados Unidos devia dizer isso, até mesmo que fosse, até podiam ser pessoalmente, terem-se conhecido, qualquer coisa do género. Mas toda a gente sabe que isso não é verdade. A gente sabe que não é verdade. São afirmações ocas, desprovidas de sentido. Depois aquelas afirmações dele, eu resolvi isto em 24 horas, numa semana, num mês, e vai fazer já um ano e ele não resolve nada. Depois aquelas ameaças dele que são sempre enfurecidas, fiéricas, e depois não acontece nada, etc. E agora, o caso Epstein é um caso mais grave, porquê? Porque é um caso que, de algum modo, envolve a sociedade americana toda no sentido de ser uma sociedade decadente, com casos muito graves de exploração de menores, de prostituição, de telenocínio, de organização de proxenetismo, não é? E são casos muito graves e que, atenção, os Estados Unidos, deve dizer que a sociedade americana nunca tolerou isso em termos formais. Uns por muito conservadorismo religioso e outros por uma questão de civismo e de civismo democrático, digamos assim. O caso Epstein é um caso complicado porquê? Primeiro, por uma razão, porque Epstein de facto andou com muita gente, andou com muita gente influente, de todos os lados, e num dado momento há um grande escândalo e temos o Epstein a aparecer na prisão enforcado, suicidado. Consta que no processo há muitas dúvidas sobre o que é que terá acontecido na prisão,
não há provas. Suicidaram-no. Exatamente, não há provas, mas há quem diga que ele foi de facto assassinado. Depois, a sua grande companheira, a Ghislaine, foi condenada a 20 anos de prisão, que está a cumprir. Ela pôs-se de uma forma, colaborou muito com as autoridades, mas pôs-se de uma forma muito neutra, ou seja, eu acho que ela está a defender a vida dela na prisão. Claro. Para ser franco, a minha opinião é essa. Está muito longe de tudo, e portanto não quer aparecer em nada, não quer lhe pôr em nada, não sabe nada, nada diz. E é com 20 anos de prisão que ela espera, enfim, sair, talvez por bom comportamento, antes disso. Agora, o que há de grave? São os célebres documentos do Epstein, até o diário dele e a agenda dele, porque são os documentos próprios dele, onde surgem coisas terríveis. Foram já divulgados 20 mil. E nos 20 mil surgem muitas coisas graves, de facto. E há uma que tem vindo nas redes, e abertamente, a dizer que Epstein diz isto. Eu tenho conhecido gente má. Muita gente má. Nunca encontrei nenhuma tão má como Trump. Ele é o mal em pessoa. Para Epstein dizer isto, mas a gente pensava que Epstein é que era o mal em pessoa. Para Epstein dizer isto, ser culpado de 1001 coisas, e ele dizer isto a um amigo que também fazia parte da quadrilha, digamos assim, isto é uma coisa gravíssima. Ora bom, de facto a gente sabe que o FBI tem bloqueado tudo, ali ninguém percebe como é que os papéis não são desbloqueados, como é que as investigações não continuam. Lá está a acontecer uma coisa também estranhíssima lá, e acontece que Trump, em vez de querer limpar o nome, afunda-se sucessivamente, porque sempre que lhe fazem uma pergunta, ainda recentemente aconteceu isso com um jornalista, faz uma pergunta e o Trump salta e quase que mata ali em público o jornalista. Ou seja, em vez de querer limpar o nome, pelo contrário, ataca, fecha-se, não conta, contra-ataca, de uma forma que é também algo desesperada, no sentido de... Melhor, desesperada não. Ele é exasperado, na forma como fala. Fica exasperado e acontece que perde a cabeça, quando afinal de contas ele teria interesse em dizer assim, olhem, abram lá tudo, que é por uma vez por todas mostrar que eu não tenho nada a ver com o assunto. Posso tê-lo conhecido, mas atenção, Epstein andava na alta sociedade norte-americana. E podia ter conversado com muita gente, estava em muitas recepções, até se descobrir o que é que ele era, porque ele também tinha aquilo um bocado escondido. Embora se diga, por exemplo, agora há uma pessoa que diz, apareceu uma testemunha, que disse que o Trump abusou dela. Mas depois disse. Porquê? Porque foi passar uma semana a Mar-a-Lago, à casa do Trump na Florida. E depois veio de lá e dizer assim, não, afinal foi tudo engano, eu nem sabia quem era, esqueci-me, assim, uma desculpa completamente parva. E acontece que ela até se arrisca uma coisa, que se as investigações continuarem e derem por isso, pelas contradições dela, é perjúrio, apanha logo 15 anos de prisão, logo sem remissão. Ou seja, há coisas estranhas que se passam ali. E de facto Trump, em vez de se defender pela abertura e a transparência, pelo contrário, fecha-se cada vez mais e fica exasperado. E claro que depois ali... ameaça toda a gente. Exatamente. E acontece que também há um problema ali também, a mulher dele, que eu acho que foi a mulher dele, conta-me, a Melanie, é uma pessoa que é uma survivor, é uma pessoa que deve ter passado por muita coisa. Sim, é uma eslovena, foi com 18 anos para lá, e portanto é uma pessoa que deve ter sobrevivido e deve ser uma pessoa, eu acho que até deve ser uma pessoa inteligente. Francamente inteligente, porque teve que ter muita resiliência também, e portanto, enfim, agora, mas há fotografias que se vê que havia ali uma espécie de clube libertino, digamos assim. Vamos pôr a questão assim, vamos pôr a questão em termos de, sem ser nada de criminal. Havia um clube libertino que se dedicava a várias coisas. O grande problema é, se fossem adultos e com consentimento mútuo, o problema era deles, podia ficar mal vistos moralmente, podia-se dizer que ele não devia ser presidente, que eles não deviam ser assim ou assado. O grande problema é quando se metem aqui crimes. E pronto, a partir deste momento a situação torna-se incontrolável por uma razão. Porque depois, e para acabar, é bom lembrar o seguinte, todo este Epstein fez isto décadas. É que o problema é este. É que ao fim de fazer isto, sei lá, 30 anos, começa a ser complicado. Porquê? Porque alguma coisa vai ficando e alguma coisa se há de descobrir e qualquer coisa, e como dizia o José Faustino há bocado a respeito da mentira que tem perna curta, nestes casos, quando se prolonga por muito tempo este tipo de atividades, claro que alguma coisa vai correr mal. Transpira sempre qualquer coisa. Portanto, este é o problema que se põe com Trump. E, portanto, eu julgo que Trump é complicado sob esse ponto de vista. E agora, qual é o problema do Congresso? É que os democratas querem
abrir os coisas. Mas há republicanos que também querem. Porquê? Porque Trump também se tornou um problema político, é bom também dizer isto agora, já que estamos aqui a falar disto, também se tornou um problema político para o próprio Partido Republicano. Eu, na semana passada, disse que, ele até apoiou o Cuomo e desapoiou o seu candidato republicano nas eleições de Nova Iorque. Eu quero dizer que ele gera... Trump é uma pessoa que gera aquilo que eu chamo, nas pessoas, gera um efeito que é ninguém está seguro com ele, tem os aliados, quer dizer, ninguém está seguro. Repare-se uma coisa, ele está a perseguir o Bolton, que foi secretário de Estado dele. Sim, sim. Ele está agora a braços com o FBI, com buscas em casa e tudo, e com uma ameaça de prisão preventiva, porque ele ameaçou mesmo que vai dar cabo dele, só porque o Bolton o criticou num livro e disse que ele não tinha estratégia para a política estrangeira. É que ele depois está a impressão que é uma pessoa vingativa. E, portanto, quando isto começa a ser assim, claro que se gera muitos inimigos no próprio campo dele. E, portanto, o campo da MAGA, que é todo puritano, o campo dos republicanos, que ele destruiu o Partido Republicano praticamente, hoje é Trump e o Partido Republicano já não existe. E há congressistas que ainda estão com o antigo Partido Republicano que dizem que, porque não, se nós desclassificamos o ata de outros documentos, estes documentos são documentos judiciais. Eu queria só terminar dizendo o seguinte. Mesmo para terminar, sim, já ultrapassámos bastante o nosso tempo. Bom, então, só para dizer isto, é que Trump com isto liga-se muito a isto, a uma imagem que é a imagem que tem a ver com a Rússia. Há filmes, porque já houve vídeos que passaram, de acontecimentos nos anos 88, 90, a partir dos anos 90, quando a Rússia passou a ser a Rússia só, a Federação Russa, vê-se Trump entrando em grandes negócios e vê-se Trump em recessões. E há uma coisa curiosa que eu vejo em Trump, ainda que a televisão russa a filmar a preto e branco, ou pelo menos os filmes são preto e branco, vê-se Trump a passear nas recepções com, sei lá, um copo de uma flauta de champanhe e depois andava ali por entre as pessoas de uma forma que eu acho que é muito estilo Trump, não é? E é isto que pode levantar questões complicadas. Terminamos assim a revista da semana deste dia 14 de novembro. O programa está disponível em dnfm.com, também no canal do YouTube da rádio. O encontro está marcado consigo, com José Faustino e Silvério Cunha, de hoje 8 dias novamente. Até lá, boa tarde, bom fim de semana.